Salve, salve, amantes do automobilismo e da prova de arrancada na Bahia. Eu, Alex Lúcio, mais uma vez aqui com vocês para mais uma entrevista da série Lendas da Arrancada na Bahia. Em alusão ao Outubro Rosa, vamos trazer hoje uma pilota de prova de arrancada. Garanto que a maioria de vocês não sabia que tivemos pilotas de arrancada, né? Então ela que foi pilota de arrancada, pilota de velocidade na terra, pilota de teste da Ford, e tantas outras atribuições que eu vou deixar que ela mesmo diga. Com vocês, para quem não teve o prazer de conhecer, minha amiga Ana Rosa. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Gente, o legado dessa criatura no automobilismo já contribuiu bastante para a arrancada. Ela, o esposo Edson, aqui eu também tenho o prazer de conhecer há longos anos lá em Brotas. Dedicaram uma boa parte da sua vida para que a arrancada acontecesse na Bahia. Deixando de lado as apresentações, né, vamos para as perguntas. Ana, todo piloto que a gente entrevista, ex-piloto, a gente tem por premissa uma primeira pergunta, né? Você foi ex-pilota, qual foi, o que te trouxe, o que moveu sua paixão pelo automobilismo, pela arrancada? Bem, eu não fazia ideia de chegar onde cheguei. Meu marido era piloto e fez uma cirurgia que infelizmente tirou ele das provas. E aí ele me perguntou se eu queria assumir o lugar dele e continuar as corridas de prova de arrancada. Naquela época era na UAB Estela Maris, né? Estava começando a arrancada na Bahia, né? E foi assim que surgiu minha paixão. Você que veio de Clube do Fusca, né? Edson também, você foi uma das fundadoras, né, do Clube do Fusca. Nos fale um pouquinho aí dessa história da sua passagem pelo Clube do Fusca. Nós tínhamos uma rua chamada Boulevard Copacabana que se reuniam vários amigos para mexer em carro. E todos eles naquela época tinham Fusca. E aí surgiu a ideia de que a gente poderia criar o Clube do Fusca na Bahia. Então, a partir de 1992, foi fundado o Clube do Fusca da Bahia, no mês de agosto, e eram entre amigos. Edson foi o presidente, tinha vários outros 4 amigos dele que ele colocou como membros do clube, e eu era a diretora executiva, a pessoa responsável pelas matérias, por fazer acontecer a parte da mídia, né, de promoção desse clube. Deixe a gente apertar na voz um pouquinho aqui. Edson influenciou a sua vinda para o automobilismo? Com certeza. Ele, quando ficou doente, ele começou a ver a minha sagacidade no volante. E aí ele via que eu era bastante, vamos dizer assim, agressiva no volante, né? Não tinha medo. E aí ele me perguntou, você quer assumir meu trono? E eu automaticamente recebi a oportunidade de braços abertos e fiquei aí, né? Tá vendo, Edson? Uma boa lembrança e uma homenagem a você, né? Quais, se você lembra ainda, né, quais foram os seus maiores adversários ou adversárias? Para quem não sabe, existiam outras mulheres também pilotas. Você lembra de alguma ou de alguns dos seus adversários? Olha, em várias corridas, em várias competições, eu tenho um grande amigo que hoje é o diretor-presidente, né, que é o Odi. Ele sempre ganhava em primeiro lugar, né? Ele foi meu grande adversário, um cara calado, tímido, um cara assim, muito na dele, mas que fez eu aprender muita coisa, né? Em relação à corrida. Ele correu em prova de arrancada, ele correu em velocidade na terra, né? Ele fez uma história juntamente nas mesmas épocas que eu também participei. A gente, conversando aqui antes, né, a gente lembrou de Tércia, que era a namorada de Ladislau, que correu com Chevette, correu com carro turbo. Eu, infelizmente, não consegui o contato, mas prometo que vou ainda buscar mais um pouquinho. E a nossa amiga Suzana, né, que veio a falecer semana passada, e também correu em prova de arrancada junto com a Ana.
A preparação, eu acho que vai ser difícil você lembrar do carro, mas quem era seu preparador? Bem, na verdade eu tive vários preparadores. O primeiro e maior era meu esposo. Ele chegou até a desmontar um carro dentro do apartamento, na sala de estar. Ele desmontou e montou, entendeu? Então, a princípio foi ele que começou a mexer, mas eu tive Raimundo Gaspari, que também chamado Rai, que foi piloto também, com uma Puma branca. Tive também o próprio Odi, que ajudou muito. Tive Pernambuco, que era piloto e que também me patrocinou durante muitos anos. Tive também Marcelinho e tive Osni. Então foram vários preparadores, vários colaboradores que eu digo que me incentivavam e me davam uma força para eu continuar nesse esporte tradicionalmente masculino. E eu era a única mulher, né, naquela época. Porque Tessa Caldas, ela era da categoria turbo e eu era da categoria original. Suzana só correu uma vez e depois ela saiu, não deu continuidade, não ficou mais. Mas é isso aí, foi muito bom. Como você acabou de citar aqui, né? Qual era a sensação, você como mulher, participar da competição de um esporte tradicionalmente frequentado por homens? Bem, eu me lembro de um evento de velocidade na terra que um amigo do peito virou para mim e fez assim: você devia estar em casa dirigindo um fogão de 6 bocas. Amigo, competidor, e ele, infelizmente, hoje não está conosco, tá? Que era o Elias. E aí, quando eu ganhei para ele, ele disse assim: Odi ganhou em primeiro lugar, eu em segundo e ele em terceiro. Aí ele disse assim: colocaram areia no meu carburador. Coisa de Elias, rapaz. Grande saudade deste amigo. Muito conhecido como Leleco. Ana, em toda a sua carreira como pilota, você se sentiu sempre acolhida pelos demais ou houve algum episódio de se sentir discriminada, tanto na arrancada ou na velocidade na terra? Bem, na arrancada eu acho que eu tive muito incentivo. Na velocidade da terra, eu achei que por eu ser a única mulher, eu me sentia ameaçada, mas não pela sua totalidade de pilotos, que eles me incentivavam muito. Mas infelizmente eu tive um concorrente que se sentiu ameaçado e aí acabou me tirando da prova, me dando um prejuízo, acabando com o meu motor e me jogando numa ribanceira. Mas isso faz parte do esporte, a gente tira de letra, isso não fez com que eu desistisse de competir com todos eles. Ainda fazia balela, dizer assim: olha, quem perder para mim vai ter que subir no safety car, dar um desfile na pista de saia. Eles ficavam doidos, que até aposta lá no morro o pessoal fazia que Ana Rosa ia ganhar. E aí as apostas cresciam em dinheiro. Depois é que eu vim saber que era muito, muito motivador. Vou confessar que eu também já ganhei dinheiro com Ana Rosa, já apostei, já ganhei dinheiro com Ana Rosa. Ana, já perguntei a outros pilotos que tiveram a oportunidade de correr, tanto na arrancada como na terra, qual é a diferença, qual é a sensação que você tem de diferença de pilotar um carro de arrancada, de pilotar uma velocidade na terra, e para quem não sabe também, pilota de rally. Então hoje são 3 categorias. Diga para a gente qual é a grande diferença entre pilotar um carro de arrancada, um de velocidade na terra e um de rally. Bom, primeiro, independente da categoria que você esteja na arrancada, eu acho ela mais fácil. Porque não adianta você ter um bom motor e não saiba conduzir o carro, tá? Eu assisti em Feira de Santana um rapaz que tinha um carro preparado, que tinha um botão, aquele botão famoso, o booster, né? Isso. Não é isso? E ele apertou o botão antes da hora, não conseguiu controlar o carro e foi parar no meio do mato.
Mas de todas as modalidades que eu corri, eu achei a mais difícil a velocidade na terra, porque cada dia, em cada largada, você pegava um barro diferente. Como eu competia somente com homens, eu sabia que eu tinha que ter braço. Aí o que foi que meu marido sugeriu? Vá fazer remo para fortalecer a musculatura do barro, ou do braço, desculpe, fortalecer a musculatura do braço para que você possa segurar com firmeza o volante. E para facilitar, eu vou colocar pneus largos na traseira para você não derrapar na curva e pneus finos na frente para que você possa abrir melhor o barro. E além disso, eu vou fazer uma cambagem de -2 na frente para que você não derrape. E aí, quando eu vi que eu estava sendo fortalecida e incentivada por ele, eu tirei de letra, né? Correr no barro é mais difícil. O rally não, porque você pega um carro sem preparação nenhuma na categoria turismo, e aí você vai lidar com barro, vai lidar com velocidade, vai lidar com água. E eu acho que o ator principal do rally não é quem está conduzindo o carro, e sim o navegador. Ele tem um diário de bordo. Se ele não souber interpretar, decodificar o diário de bordo, ele acaba com a sensação do piloto. Então, na verdade, para mim, o principal num rally é o navegador. Se você conseguir um bom piloto e um bom navegador, a prova está ganha. A gente, batendo papo antes aqui, relembrando, e é sempre bom relembrar e agradecer a quem também contribuiu para a arrancada, né? Seja patrocinando um piloto, seja organizando uma prova, e você estava me dizendo da importância da COBAP, né? Sim. Nos conte as festas do Clube do Fusca sempre foram realizadas lá, né? Então, aqui, por exemplo, meu primeiro carro de prova de arrancada, graças à COBAP, que era uma concessionária da Volkswagen, ela nos apoiou em todos os aspectos. Nós fundamos o Clube do Fusca, ela deu apoio total no que a gente precisava, não só com os eventos, como também com peças, premiações, desconto na manutenção do carro. Então a COBAP foi assim uma mola propulsora para o Clube do Fusca. Foi, vamos dizer assim, como a gente fala popularmente, uma mão na roda, né? Esse foi minha primeira competição pela COBAP. Depois, aqui, já temos o nosso falecido Elias, temos Odir e eu na prova de arrancada na Rua D. Aqui é um acervo muito grande. Esse foi o carro que o motor foi desmontado dentro de casa. Minha esposa está aqui hoje assistindo a entrevista. Eu confesso que eu tenho uma vontade também de fazer isso, né? Eu sabia o que você acharia de eu fazer isso dentro de casa. Bom, Ana, deixa que eu interromper as fotos que nós vamos mostrar depois. Eu queria que você nos contasse, né? Você nos relatou aqui que você foi pilota de teste da Ford, como isso aconteceu, e depois você passou para trabalhar com a Audi. Relata um pouquinho dessa sua história aí. Eu estava correndo na velocidade na terra, em Camaçari, na Cetrel, e aí apareceu um engenheiro mecânico, né? E ele me pediu autógrafo, levou o filho no meu box, né? Me apresentou. E aí ele virou para mim e disse assim: Ana, você gostaria de ser piloto de teste da Ford? Eu, na verdade, fiquei assim um pouco com o pé atrás, com receio de ser uma cantada, né? Por ser casada. E aí fiquei assim, vamos dizer assim, meio pé atrás, né? Aí eu falei para meu esposo: olha, eu acabei de receber uma proposta para ser piloto de teste da Ford, o que é que você acha? Ele fez: poxa, amor, vá lá, não custa nada, faça o teste, vá em frente à entrevista, não custa nada você ir lá para ver de fato. E aí eu fui convidada para
ir fazer um teste, passei de cara no teste, fui aprovada, e ele pediu que eu levasse minha carteira para assinar, para ser a primeira mulher a fazer teste de carros da Ford. Inclusive, eu testei um carro que era considerado protótipo. Ele é todo fantasiado, todo camuflado, e ele faz uma série de testes antes dele ir para a linha de produção, para ser produzido em série. Ele passa por uma bateria de teste e refinamento do produto. Então, com muito orgulho, eu posso dizer que eu fiz parte desse refinamento dos produtos feito pela Ford. Descreva para a gente aqui, né, que a gente sabe que as mulheres são guerreiras, todos nós sabemos, né? Mas naquela época, professora, pilota de arrancada, esposa, como era conciliar isso tudo? Diretora de clube, como era para conciliar isso tudo? Na verdade, eu acho que nós mulheres, a gente tem esse jogo de cintura, né, de conseguir conciliar tudo. Então, na época, eu fazia licenciatura em Ciências Sociais pela UFBA e já estava ensinando. Então, tinha dias que eu dava aula de manhã, tinha dias que eu dava aula à tarde, tinha dias que eu dava aula à noite, e tinha dias que eu tinha que ir com o carro de prova para a escola dar aula, porque eu tinha que fazer entrevista dentro do pátio da escola, porque não sobrava tempo. E aí, quando chegava em casa, tinha que cuidar das crianças. Eu comecei muito cedo, eu casei com 18 anos, e já aos 19 anos eu já comecei a correr, praticar competições. E depois disso, eu tive 3 filhos, né? E a gente cresceu, eu levava os meninos para os eventos, os meninos curtiam. É muito gratificante a gente conseguir conciliar tudo isso. Não sei como eu consegui, mas consegui. Mas conseguiu. A gente sabe que hoje você não corre mais. Mas, para quem não me conhece de perto, né? Você hoje ainda tem envolvimento com a arrancada, trabalha em clube, em federação? Conte para a gente aí o seu envolvimento hoje com as competições. Bem, oficialmente não, mas eu sempre busco ser o braço direito de Edson, que Edson hoje ele é diretor financeiro da Federação de Automobilismo da Bahia e ele é diretor de prova também. Então, é muito difícil estar em vários lugares ao mesmo tempo e fazer a parte burocrática, a parte administrativa. Então, ele sempre deixa na minha mão, diz, olha, eu vou viajar, vou para uma competição em Barreiras, eu preciso que você elabore esses releases, eu preciso que você elabore essas licenças, essas autorizações. E vamos dizer, lá por trás, nos bastidores que a gente chama, né, de trás dos holofotes das câmeras, eu estou sempre dando esse apoio. Porque quando ele não está em Barreiras, ele está em Camaçari. Quando ele não está em Camaçari, ele viaja para Caruaru para ver a corrida de Fórmula Truck, né? Sim. Bem como outros eventos automobilísticos. Ele se divide aqui e acolá e eu sempre por detrás, assessorando e administrando, né? Vou às provas, auxilio sem ser uma pessoa oficialmente contratada, mas sempre chego na secretaria, ajudo na entrega de alimentações, de lanche, ajudo na premiação, entregando os prêmios. Sempre estou participando, sempre estou lado a lado com ele ajudando. Tanto sempre como você citou agora, né, participando mesmo que indiretamente, como é que você vê a arrancada hoje na Bahia? E com a sua larga experiência do que você vê hoje, o que é que você daria como conselho, como orientação para que esse esporte alavanque de uma vez aqui na Bahia? Bem, Alex, eu vou ser muito franca. Alavancar precisa primeiro que a Bahia tenha uma cultura de automobilismo, né? Porque desde que eu entrei para o automobilismo, lá atrás, né? Vamos dizer 1981, já fazem praticamente, já agora 40 anos, né? Que fizemos inúmeros projetos, fizemos inúmeros eventos no
qual alguns políticos usavam como plataforma de eleição e depois a coisa não vingava, né? Então, o projeto tivemos inúmeros, mas eu, como ex-piloto, eu acredito no esporte, acho que é um esporte que atrai muito público, né? Mas precisa que a cultura, vamos dizer assim, de quem pode fazer esse evento crescer, que seria o Estado da Bahia, né? Acredite como nós acreditamos, como nós investimos, como nós damos o nosso suor. Porque existem grandes pilotos, existem grandes patrocinadores, mas manter o custo de um campeonato, de um autódromo, é muito difícil para um ou dois patrocinadores, né? E como nós atraímos no mínimo 10 mil pessoas num evento desse de prova de arrancada, 15 mil pessoas, é um público muito grande, tem que ter uma infraestrutura, inclusive de segurança, de suporte, de entretenimento, para comportar famílias, que é um lazer maravilhoso para um final de semana, né? O que acontece em São Paulo e funciona? O que acontece em Curitiba e funciona? Temos inúmeros pilotos que hoje saiu daqui da Bahia e está competindo em Curitiba, que é o caso de José Avelino, né? Temos outro piloto que hoje, Ricardo, que está competindo em São Paulo. Então temos inúmeros pilotos que estão saindo daqui da Bahia porque não são valorizados em termos de, vamos dizer assim, eles são pilotos, mas precisa de uma infraestrutura para dar continuidade ao campeonato. E a coisa não consegue acontecer por falta de uma cultura própria em acreditar no automobilismo como as outras grandes capitais acreditam. E hoje você vê que funciona. Sim, se funciona em outros locais, por que não aqui, né? Se a gente acreditar, como você disse, se os empresários, se o poder público der sua cota de contribuição, tem tudo para ser um esporte promissor, como a gente tem a cultura aqui, perdão, de focar apenas em futebol. Mas a gente tem que diversificar isso, né? E o automobilismo já provou que pode ser essa segunda força no esporte aqui. Todos sabem do nosso encerramento de entrevista. Hoje eu vou fazer um encerramento diferente. Eu vou agradecer já a vocês pela participação conosco. Se inscreve no nosso canal no YouTube, curte lá nossa página no Instagram, divulga esse trabalho que a Oshika está fazendo, trazendo a memória viva, né? Vocês estão podendo ter um contato com pilotos como Ana Rosa, como Gregório, Júnior CB15. Infelizmente, alguns a gente não vai poder mais fazer entrevista, como Lero, Pernambuco, Corrales, mas a gente está aproveitando, Elias, a gente está aproveitando estes que estão aqui hoje conosco para a gente resgatar a memória da arrancada e ver se a gente faz um novo marco a partir de agora para a arrancada. Eu vou deixar agora a palavra com a Ana, por questões da pandemia e de distanciamento, eu vou me afastar e o encerramento da matéria ela vai contar para vocês agora através de fotos um pouquinho da história dela. Gente, até a próxima, se Deus permitir. Agradeço desde já a Ox, né, tá? 071, né? E gostaria apenas de mostrar um pouco da história. Aqui temos o carro de arrancada, né? Nós começamos em 1981. Aqui já é velocidade na terra. Eu tive o nosso boxeador Holyfield, que foi prestigiar, foi pedir autógrafo lá, foi prestigiar com a presença dele o nosso evento de velocidade na terra. O nosso falecido Pernambuco, que foi um dos meus grandes patrocinadores, foi quem me incentivou muito a continuar na velocidade na terra. Ele não se encontra mais entre nós, tá? O Fusquinha cor-de-rosa, que eu acabei sendo chamada de Penélope Charmosa pela cor rosa, né? Lá na velocidade da terra. E, para encerrar, eu posso dizer que essa época aqui foi a época que eu era piloto da Ford, testava os carros da Ford, passei 5 anos e meio lá na Ford testando carros,
Depois eu fui convidada em 2017, 2018, um pouco antes da pandemia, para acompanhar os carros que chegaram de São Paulo e que eram lançamentos da Audi. Então eu acompanhava todos os clientes da Audi para fazer os testes dos carros e testava carro para quem tinha medo de dirigir um carro potente. Bem, eu agradeço essa oportunidade de estar com esse grande amigo Alex, né? E o fato dele ter me dado essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Agradeço a Ox Car 071 que me deu essa grande oportunidade de contar essa história. Obrigada a todos. Bom final de semana.